curaste, estava cego, me fizeste ver, nova canção me deste enfim. Estava enfermo, me curaste, estava morto e salvaste-me. Sei o que sou, pois sou em ti. Eu sei, eu sei, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu e tu és teu. Sim, Jesus, és meu e tu és teu. Sim, Jesus, és meu. Estava preso, me livraste, estava cego, me fizeste ver, nova canção me deste enfim. Estava enfermo, me curaste, estava morto e salvaste-me. Sei o que sou, pois sou em ti. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu e tu és meu. Sim, Jesus, és meu e tu és meu. Sim, Jesus, és meu. Sou perdoado, amigo teu. Eu sou aceito. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Estou seguro, confio em ti. Amado sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu vivo estou, liberto sou. Liberto sou. Pertences a mim e eu Pertenço a ti. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu e tu és meu. Sim, Jesus, és meu e tu és meu. Sim, Jesus, és meu e tu és meu. Sim, Jesus, és meu e tu és meu. Sim, Jesus, és meu. Aleluia! 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 Se depois de dizer que tanto eu sei quem eu sou, você não souber qual o propósito que Deus te salvou para você ser dele e ele ser seu, é hora de nós podemos repetir isso mais e mais, e declarar com certeza
de que eu sou do Senhor, eu pertenço a Ele e Ele pertence a mim. Aleluia, aleluia. Aleluia. Pai, ao teu lado eu quero estar. A morte é real, mas o céu é o meu lar. Quero ver, ouvir vozes de anjos no céu, cantando numa voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Perto quero estar no teu coração, amando todo mundo, mas não escuridão. Quero ver ossos secos reviverem, cantando numa voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Vamos começar um pouquinho mais baixo. Montanhas tremem por ti, demônios vão fugir na menção deste teu nome, Rei de majestade. Vamos crescer. Não há poder no inferno ou quem já aguentou o peso, a glória ou a presença deste grande eu sou, o grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou.
honra, de glória, digno de todo louvor. Aleluia, Ele é digno. Aleluia, erga a tua voz e declare: Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Se Ele é grande, digno, poderoso, faça barulho, irmão. Faça barulho para Ele. Declare isso. Aleluia. 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 Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Aleluia. 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 É a sua graça sobre nós. Aleluia. É por isso que nós nos prostramos diante dele em adoração. Aleluia. Aleluia. É a tua graça, Senhor, sobre nós. Aleluia. Se estás em mim, iluminas meu ser. Em teu nome há poder. Eu renasci, redimido sou, livre pelo Espírito. Ele é digno de honra e glória. Por isso nos prostramos aos seus pés em adoração.
e eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro aos teus pés, a ti adorarei. E eu me prostro. E eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro aos teus pés, a ti adorarei. A todos nós de graça deu, a vida na cruz ofereceu, com grande amor que derramou, este é o nosso Deus. A morte venceu e vivo está, eterno louvor receberá, servo e rei, nos resgatou, esse é o nosso Deus. A todos nós, A todos nós de graça deu, a vida na cruz ofereceu, com grande amor que derramou, este é o nosso Deus. A morte venceu e vivo está, eterno louvor receberá, servo e rei, nos resgatou, este é o nosso Deus. oh, aleluia! Aleluia! Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia! Aleluia! Eu me prostro, Senhor, diante de Ti. Aleluia! Aleluia! A todos nós, vamos cantar. A todos nós, De graça deu. a vida Ele ofereceu. Oh, um grande amor que derramou. É esse o nosso Deus. Aleluia. E sobre a morte, oh, aleluia, eterno louvor se receberá, servo e rei, nos resgatou, esse é o nosso Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor, abra a sua boca e diga glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Este é o nosso Deus, te adoramos, te louvamos. Te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos. Te louvamos porque tu és grande, santo, maravilhoso. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Glória a Jesus, glória a Jesus. Nessa mesma alegria, sente-se ainda por alguns minutos, já vou passar a palavra. As crianças, fiquem um pouquinho ainda, por favor, os professores, me dê só aí, talvez 5 minutos. Aleluia. O pastor Marcos Nascimento, pode vir para cá, por favor. Amados, todo ano nós fazemos, é a 8ª já, então já fizemos 8. Todo ano
já há 8 anos, esse seria a 9ª campanha, nós fazemos uma campanha de 40 dias. Em janeiro sempre fazemos de 21 dias de jejum e oração, e nessa época do ano, agora, final de agosto, agora essa nós marcamos para setembro, fazemos essa campanha dos 40 dias, oração, jejum, palavra de Deus, grupos familiares, e já fizemos 8 juntamente com mais de 430 igrejas, já teve época de 1000 igrejas fazendo juntos, com aquele livro do pastor Edson Queiroz, que o pastor Edson no ano passado faleceu, e aí nós estávamos orando, e no início desse ano, conversando com o pastor Edson e o pastor Marcos, e mencionamos isso, e ele já tinha alguns temas, e falamos sobre isso, nesse objetivo, e Deus o ajudou, ele começou a trabalhar nisso, começou esse ano, né, pastor Marcos? Esse livro. Depois daquele encontro que nós tivemos, e foi trabalhando, e Deus deu esse livro, ele foi escrevendo, e esse livro foi publicado aqui pelo Amazon.com, não é isso? Se você for no Amazon.com, você encontra esse livro por $19,90, tá certo? Mas como ele é o autor, e estamos comprando pelo preço de custo, e que dá um pouquinho menos de $10, mas nós vamos dar o livro. Então você cuida dele em nome de Jesus, senão eu vou te tomar. Ou você está autorizado a tomar também. É um livro de mais de cerca de 240 páginas, bem maior do que aqueles outros, mas a ideia é a mesma, com devocionais diários. Começando amanhã, está lá o primeiro dia da campanha, amanhã dia 4, não é isso? Amanhã dia 4, então você vai ver, dia 1 é o da campanha, 1 da campanha. E todo dia você lê ali, leia com a família, não é isso? Tire lá 10 minutos, 15 com a família, leia junto com a família esse devocional diário. Se você quiser reler sozinho, ler os textos bíblicos, nós vamos estar participando nos grupos familiares também, terça e quarta-feira, você pode nos procurar e ver os grupos, os endereços, é só chegar lá sem problema nenhum. Vamos ter orações, não é? Na quinta-feira, no sábado. Amanhã eu estarei aqui às 7 horas, num grupo de oração, todos estão convidados, queria chamar o pessoal de missões, Carminha, para estar aqui amanhã, se não tiver outro, eles estão sempre orando, na segunda, e então estaremos aqui orando, aberto para toda a igreja, em nome de Jesus. E aí a campanha tem um jejum que você escolhe um dia, se você escolher segunda, jejum em toda segunda, mas o incentivo é mais de um dia, escolher segunda, quarta e sexta, sempre jejum naqueles dias. Eu quero convocar a igreja para nós jejuarmos todo domingo juntos, amém? Então domingo, todos nós juntos vamos jejuar, mas aí cada um escolhe um dia a mais, ou 2 a mais, ou 3, quantos você puder e quiser, para estar jejuando também. Jejuar é tirar um período do dia, sem alimento, você tira lá um período do dia, horas, 5, 6 horas do dia, ou alguns também procuram talvez jejuar de algum alimento específico, mas o nosso incentivo é o jejum integral, mas fique à vontade em nome de Jesus. E aí estaremos orando nos grupos familiares, nas pregações aqui, a leitura diária do livro, e com certeza estaremos buscando a presença de Jesus, 180 graus de volta ao primeiro amor. De volta ao primeiro amor. Vamos falar isso juntos? 1, 2, 3. 180 graus de volta ao primeiro amor. E essa é a nossa intenção, esse tempo de imergir, de mergulhar na presença de Deus. E hoje eu convidei o pastor Marcos para trazer essa ministração, a primeira, que é o lançamento do livro dele, o lançamento da campanha, e ele estará ministrando hoje. Queria só mencionar a presença da família, não é isso? Da pastora Luciene, do pastor Marcos e do Sérgio também, tá? O pai, a vovó, isso, se quiserem pode ficar em pé. Tem um irmão também, não é? O irmão e o primo. O primo, tem a sogra do Sérgio já estava aí também já há alguns dias. Deus abençoe pela presença de vocês na igreja. Tem um terceiro filho que está morando com ele agora. Tem um terceiro filho que está morando com ele. Quem que é? É o Joseph. Joseph, Deus abençoe também. Adotaram o Joseph? O Joseph é filho de uma ovelha minha lá do Brasil. Ah, veio do Brasil. Mas ele é americano. Ah, legal. Que benção. Deus abençoe. Aproveita. Gabriel, cadê o Gabriel? O Gabriel não reconheci. Está aqui o Gabriel, está grandão. O Gabriel é filho do Marcos e da Alexandra. Marcos e Alexandra foram membros aqui da nossa igreja muitos anos, logo no início da igreja, em 2000, e depois voltaram para o Brasil, os pais estão lá com o irmão dele, e ele veio para cá, acho que vai passar um tempo aí com a gente. Deus abençoe, Gabriel, em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos orar. Vamos ficar em pé mais uma vez? Os livros estão aí, você vai receber o livro.
Eu acho que dá para levar 2 por família, mas se precisar, se faltar, eu pego de volta de alguém. Mas cuide desse livro, né? Isso custa dinheiro. Hoje nós não vamos tirar oferta para o livro, hoje a oferta é de missões, para vocês verem que a gente não está preocupado com o pagamento disso, que deu acho que $2.500, alguma coisa assim, né? Por aí, não é isso? O pessoal da tesouraria que fez aí o cheque e foi depositado. Mas nós queremos repor isso. Então, cada domingo desse mês da campanha, nós vamos tirar oferta específica para cobrir o livro e, evidentemente, né, para outras necessidades. Então, se você puder dar aí $10, $15, 20, o que puder dar de oferta, vai ajudar. Não hoje, que a oferta de hoje é para missões. Mas o livro você vai receber e pegar com alegria, com prazer. É uma bênção que Deus está nos dando, deu ao pastor Marcos e está nos dando também. Então, terminando o culto, você pode pegar aqui na frente, lá atrás, mas leve, pelo menos 1 por família, até 2 por família, dá para levar, mas vamos estar juntos aí fazendo essa campanha. Quantos querem engajar e estão comprometidos nessa campanha? Diga amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar, Senhor, esse projeto, esta campanha, este livro, Senhor, que o Senhor permitiu e deu essa inspiração ao pastor Marcos a escrever e que nós estaremos usando nesta campanha todos os dias, Senhor, nas leituras diárias, nos grupos familiares, nas orações, nas pregações aqui na igreja. Em nome de Jesus, rogamos que o Senhor venha fazer milagres. Queremos voltar ao primeiro amor, ao primeiro fervor. Queremos voltar, ó Deus querido, completamente para o Senhor, trazendo o Senhor Jesus para o centro da nossa vida, em nome do Senhor, ó Pai. Que possa haver milagres, curas, salvação, batismo com o Espírito Santo, libertação, restauração de vidas, edificação espiritual, em nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos e consagramos ao Senhor este livro, esta campanha, em nome de Jesus, e abençoa o teu servo, que estará ministrando a tua palavra, em nome de Jesus. Também o ministério infantil, os professores e as professoras usam, em nome do Senhor Jesus. Oramos e agradecemos, e cada um diz amém, em nome de Jesus. Quer receber com alegria o pastor Marcos? Dá uma salva de palmas para ele. Deus abençoe, com alegria. Obrigado, pastor. Pode se assentar. As crianças vão estar saindo nesse momento. Graça e paz, queridos. Hello. Vamos de novo? Graça e paz, queridos. Amém? Muito bom estarmos juntos. Muito bom ter a família da Luciene, que também é a minha família, conosco. Nós quase enchemos 2 bancos ali, né? Família grande, não está todo mundo aí. Na verdade, se viesse todo mundo, enchia quase um lado desse. Mas eu me sinto muito alegre de poder servir o corpo de Cristo, a igreja, com essas obras, com esses trabalhos. Esse já é o meu 8º livro, desde que eu comecei a escrever. E cada vez que eu escrevo um livro desse, eu penso que não vai ter mais nada para falar, não vai ter mais nada para escrever. Mas quando eu estou terminando, eu começo a perceber que não escrevi tudo que poderia escrever sobre isso. E como disse Salomão, não há limites para os livros, né? Então, tem outros. Vamos começar a trabalhar num para casais agora, na próxima etapa. Talvez, quem sabe, o ano que vem, né? Já fica pronto. Mas eu me lembro que quando eu comecei a escrever, eu morava na roça, meu pai, e a gente tinha uma vida muito limitada. Durante muitos anos eu não pude estudar, fiquei fora da escola até quase 17 anos. E eu tinha no meu coração o desejo de escrever alguma coisa, porque eu tinha lido um livro que eu encontrei no lixo na época, e eu achei o máximo tudo aquilo que estava naquele livro. E eu comecei a pensar o seguinte: se está sendo maravilhoso para mim descobrir essas coisas nesse livro que eu encontrei, como seria maravilhoso se eu pudesse também escrever coisas para outras pessoas lerem. Aí eu peguei um pedaço de papel assim, daquele papel pardo que vinha no pacote de macarrão que a gente comprava para 3, 4 meses, e comecei a escrever meu primeiro livro. Escrevi mais ou menos uma linha, com alguns erros gramaticais, vários erros gramaticais, várias palavras erradas, e eu descobri que eu não tinha nada para escrever. Mas no meu coração continuava forte aquele desejo de que eu tinha que escrever alguma coisa. Então Deus me chamou para o ministério.
E quando eu entrei na universidade para fazer teologia, eu descobri o tanto que eu era defasado. Porque eu cheguei no seminário e falei assim: olha, Deus me chamou para ser pastor. Eu vim para cá, peguei minha malinha, tudo que eu tinha era minha mala. Tinha dinheiro só para ir, não tinha para voltar para casa. Cheguei na casa do pastor, o nome dele era Edson Nascimento, é por isso de vez em quando eu te chamo de Edson Nascimento. Cheguei na casa dele, ele falou assim: você vai morar onde, bichinho? Ele era do Ceará, né? Aí eu falei: não sei, Deus mandou eu vir estudar. Aí ele falou: você tem dinheiro para pagar algum lugar? Eu falei: não, só tem dinheiro para vir, não tem dinheiro para voltar. E aí ele ficou assim, coçou a cabeça, já era velho, já tinha aposentado e começou o ministério de novo. Ele formou muitos pastores. Aí ele olhou para a esposa dele, falou assim: eu acho que você vai ter que ficar aqui em casa, né? Não tem outro lugar. E eu então dormia com eles por um período. Depois ele arrumou um lugar na creche para mim. Aí vamos para a universidade. Cheguei lá: cadê seus documentos histórico, escolar, essas coisas? Eu falei: o que é isso? Deus me chamou para o ministério, eu não tenho histórico escolar. Aí ele falou: você não estudou? Você não terminou? Eu falei: eu só comecei quando era criança. Aí ele falou: você vai ter que estudar então. Aí ele me colocou numa escola, num ginásio lá para terminar a 4ª série. Eu tinha parado na 4ª série. Quando eu ia ler os livros de teologia, quem estuda teologia sabe que teologia é um texto muito denso, né? É quase como, muitos livros teológicos são como livros de direito. E você que não está acostumado a ler, você realmente não entende nada. Nem orando você entende nada. E eu passava a noite lendo, porque eu morava numa creche. 6 horas da manhã eu tinha que sair dela porque as crianças chegavam. Então eu estudava à noite, mas não entendia nada. E quando eu chegava na escola, eu não conseguia captar nada. E eu comecei a pensar: como eu posso ser pastor se eu não consigo entender nada? Realmente eu estava defasado. E aí, a grande verdade é que, muito obrigado, querido, me falaram que para ser pastor eu tinha que fazer o exame teológico. E eu seria examinado por uma junta de pastores, cada um especialista numa área da teologia. E dependendo da resposta que eu desse, eu seria aprovado ou reprovado. E aí eu comecei a pensar: mas Deus me chamou para ser pastor, Ele não disse que eu tinha que ser examinado teologicamente. E aí eu tive 3 meses para estudar. E eu então comecei a estudar. Foi aí que eu comecei realmente a pegar gosto pelo estudo. Eu começava às 6, 7 horas da manhã e até 11, meia-noite, todo dia. Naquele tempo a Luciene trabalhava e eu não trabalhava, só estudava. Deus proveu um corvo para trazer recursos financeiros para mim. Eu chamo de corvo porque era provisão de Deus, mas é um grande amigo meu, um médico que hoje mora no Pará, e ele todos os meses mandava recurso financeiro para mim, o Dr. Jorge Butkovski, que para mim é um pai. E esse homem me sustentava no seminário, enquanto a Luciene trabalhava dando aula de música, e eu estudando todos os dias. E no grande dia do meu exame teológico, 9 pastores se reuniram e me sabatinaram de 9 da manhã até 3 da tarde. E quando terminou, eles disseram que eu estava mais que aprovado, eu podia ser pastor. Começou assim. E desde então, Deus tem trabalhado em mim. Até hoje está trabalhando. Uma das formas que Ele usou para trabalhar em mim foi me dar a Luciene como esposa. Porque você já sabe da história, né? A Luciene, ela anotava tudo que eu pregava. E eu pensava assim: uau, ela está gostando demais. E quando chegava em casa, ela falava: você errou, você errou, você errou, você errou. Não se fala assim, está tudo errado. Porque ela teve uma boa educação. E aí, queridos, a grande verdade é que quando eu pego um livro desse aqui, de 246 páginas, que saiu de dentro de mim, depois de ler quase 400 fontes diferentes, de ficar uns 5 meses mais ou menos, né? De 6, 7 da manhã até 11, meia-noite, todos os dias, lendo, escrevendo, orando, algumas vezes chorando, de parar e ter que chorar diante de Deus, diante daquilo que eu estava descobrindo nas Escrituras, ou estava
constatando nas Escrituras. Então eu posso dizer que isso aqui é realmente uma grande alegria, uma grande satisfação, uma prova da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, de usar as coisas que não são, até para confundir as que são. Porque quando você sabe de onde você é, quando você sabe que você não é nada mesmo, você entende que é tudo bondade e misericórdia de Deus. Só isso, nada mais. Então não falo isso para me valorizar, para me honrar, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não devia estar aqui, eu não devia ser um escritor de um livro, mas Deus quis assim. E nessa manhã nós vamos falar sobre algo que está muito relacionado com isso que eu estou contando para você. Todos nós nascemos para um propósito. Deus nos criou para um propósito. Deus nos chamou para vivermos um propósito que Ele desenhou, que Ele projetou para todos nós nessa terra, em nossa existência. Então abra comigo a sua Bíblia, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo de número 18. Versículo 37. Jesus estava sendo interrogado por Pilatos. E Pilatos, diante de toda aquela situação, ele não sabia se Jesus era culpado ou não. E ele precisava de uma certeza para ele não fazer uma condenação injusta. Então ele perguntou para Jesus. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que sou rei. Ponto. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Um propósito para a minha vida. Esse é o tema que abre a semana dessas 7 devocionais que você terá disponível na sua mão nessa semana. Um propósito para a minha vida. Jesus, diante dessa interrogação de Pilatos, respondeu que ele nasceu para isso. Para isso ele veio ao mundo. Na NVI, quando você lê esse texto, você vai perceber que existe um ponto e vírgula. Logo depois dessa frase, quando ele diz: eu nasci para isto. Para isto eu vim ao mundo. Na versão revista e atualizada existe uma vírgula. Talvez fica muito mais fácil entender na NVI o que ele está dizendo. Ele não está dizendo necessariamente que ele nasceu para ser rei, porque ali ele não estava na posição de rei, ele estava na posição de réu. Ele não estava na posição de um monarca, ele estava na posição de um servo. Diante de Pilatos, Jesus estava como um representante da raça humana, carregando sobre o seu corpo todos os nossos pecados. Pilatos estava olhando para um rei. Ele sabia que de alguma maneira Jesus era alguém diferente de todas as pessoas que ele já havia interrogado até então. Jesus não se apresenta diante de Pilatos como um rei, como alguém cheio de autoridade, embora ele tenha dito: se eu quisesse, os meus ministros, se o meu reino fosse aqui dessa terra, os meus ministros se empenhariam por mim. Então, essa resposta de Jesus gerou uma pergunta em Pilatos: você é rei? Logo você é rei? E Jesus falou assim: olha, você está dizendo que eu sou rei, mas eu estou aqui como servo, eu estou aqui como homem, eu estou aqui como réu, eu estou aqui como alguém desprezível, sem valor algum, sem beleza alguma, sem glamour nenhum. Eu estou aqui como um homem comum, como um representante da raça. Mas ao mesmo tempo ele diz: eu para isto nasci, para isto vim ao mundo.
Isto é uma declaração de propósito. Nasci para isto. Será que nós somos capazes de dizer para o que nós nascemos? Quando ele diz, eu para isto nasci, ele estava dizendo, eu nasci para dar testemunho da verdade. E ele acrescenta uma frase muito, muito interessante, quando ele diz, todos os que são da verdade ouvem a minha voz. O que é um propósito? O que é um propósito? Uma das definições mais simples da palavra propósito é intenção original. Todas as vezes que uma coisa será criada, antes que ela seja criada, antes que o projeto seja elaborado, nasce a intenção. A intenção gera o produto, ou gera a pessoa. Quando nós fomos criados, quando Deus desejou criar o homem, havia no coração dele uma intenção para nos criar. Quando Deus decidiu enviar Jesus para que ele nascesse como homem, havia uma intenção no coração de Deus. Jesus não nasceu e não veio a esta terra sem um propósito claro. Desde o dia que Jesus nasceu até o dia que ele foi assunto ao céu, todos os eventos que envolveram a vida de Jesus giraram em torno de um propósito muito claro. Ele sabia para que ele estava aqui. Agora veja, a Bíblia fala, para que você entenda um pouco mais claramente isso, em Isaías capítulo 46 e o versículo de número 9. A Bíblia fala sobre como nascem os propósitos. 46, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Por que Deus está dizendo que ele é diferente de qualquer outro Deus? Ele fala assim, que desde o princípio, versículo 10, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus está dizendo o seguinte: eu sou Deus, não existe Deus além de mim, não existe Deus semelhante a mim, por uma razão, porque eu anuncio o fim desde o princípio. A ideia é mais ou menos o seguinte: Deus concebe algo, Deus planeja realizar algo extraordinário na terra, Ele realiza todo o propósito, Ele vê o final, Ele concebe o final, e depois que tudo está pronto, então Ele começa. Por isso que Ele sabe que a vontade dEle durará para sempre. Por isso que Ele sabe que o conselho dEle não falhará, porque Ele não será surpreendido pelo futuro. Ele já esteve lá no futuro, Ele já conhece o futuro. Ele olha para você e Ele sabe exatamente como será a sua vida no final, porque como onisciente, Ele sabe o passado, Ele conhece o presente e Ele também conhece o futuro. Então, quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos fala assim: você é rei? Ele fala: eu nasci para isso. Foi para isso que eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos pergunta: o que é a verdade? Jesus não responde para ele, porque ele já tinha dito antes: eu sou a verdade. Mas veja, queridos, Deus cria todas as coisas para um propósito. Deus criou você para um propósito. Deus criou a sua vida para um propósito. E é por isso que um dos textos mais importantes sobre isso, que você pode encontrar, está em Provérbios 19. Eu quero que você leia só mais esse texto, e aí nós vamos apresentar essa mensagem nessa noite, nessa manhã. Provérbio 19 é um texto muito importante se nós quisermos entender propósito. 19, versículo 21 diz assim:
muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou o propósito do Senhor permanecerá. Veja bem, o Dr. Miles Monroe, que já morreu, ele dizia algo interessante. Ele dizia o seguinte, que planos são menos importantes do que propósitos. Nesse texto você percebe que muitos propósitos, numa outra versão diz muitos planos, existem no coração do homem. Uma pessoa nasce, uma pessoa cresce e ela começa a planejar o casamento, começa a planejar como ela vai trabalhar, qual curso ela vai fazer, que cidade ela vai morar, como será a sua vida, como será a sua família, como será seu futuro, e ela então tenta planejar todas as coisas para que a sua vida seja perfeita. Isso é muito bom. Planejamento é uma coisa maravilhosa, mas entenda uma coisa, a Bíblia diz que o que prevalecerá é o propósito de Deus. Deus tem um propósito para você. Os seus planos muitas vezes são uma distração para que você fuja do propósito para o qual você existe. E Jesus é um modelo perfeito de filho de Deus. E é justamente por isso que nós temos que olhar para Ele. Durante essa semana nós vamos olhar para Ele nessa perspectiva do propósito. Porque Jesus foi alguém que soube viver focado no propósito para o qual Ele existia. Ele veio a essa terra para cumprir uma missão. Ele veio a essa terra para realizar algo que estava desenhado no coração de Deus, projetado no coração de Deus. E ele não se desviou disso durante toda a sua vida. Então, existem muitos planos, muitos propósitos, muitos desejos no nosso coração, mas o propósito de Deus prevalecerá. Eu penso que a depressão poderia não ter chegado à vida de certas pessoas se elas tivessem conhecido o propósito para o qual elas existem. Talvez muitas pessoas não teriam recorrido ao divórcio se elas soubessem o propósito para o qual elas existem. Eu fico pensando, será que se você conhecesse o propósito pelo qual a sua esposa existe, você teria coragem de deixá-la? Se você tivesse conhecido, ou se ela tivesse conhecido o propósito para o qual você existe, será que ela teria te deixado? Muito tempo teria sido poupado, porque as pessoas correm atrás de muitas coisas até descobrirem para que elas existem. Muitas pessoas passam a vida toda e lá no final da história elas percebem que estavam fora do curso. E elas voltam e dizem assim, olha, se eu tivesse mais tempo, se eu pudesse realmente começar a minha vida de novo, eu não estaria nessa situação. Me lembro que uma vez eu sentei do lado de um homem que tinha sido delegado, diz ele que matou muita gente, matou 2 esposas, atirou em filho, e diz ele que ele tinha uma filha prostituta e um filho homossexual. E ele disse, olha, se eu pudesse voltar atrás, ele já tinha quase uns 85 anos. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo diferente. Esteve fora do propósito a vida toda. Talvez muito dinheiro teria sido poupado, talvez muitos suicídios teriam sido evitados, se as pessoas que fizeram tais coisas tivessem conhecido o propósito para o qual elas existem. Jesus é o modelo perfeito de filho de Deus, não esqueça isso. Quando nós conhecemos o propósito que norteou a vida de Jesus, descobrimos o propósito para o qual nós existimos. É por isso que nós tomaremos Jesus como exemplo de alguém que teve uma vida como propósito, uma vida guiada e norteada por um propósito, para que a nossa vida também não fique fora do plano e do projeto que Deus desenhou para nós. Então, o que nós podemos aprender com Jesus sobre o propósito? Para que a nossa vida realmente tome uma forma diferente. A primeira coisa que nós aprendemos é que o propósito motiva o crescimento pessoal. A Bíblia fala muito pouco sobre a infância de Jesus.
mas o pouco que ela fala é realmente muito relevante. A Bíblia diz em Lucas 2,52 que na infância, na pré-adolescência de Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Essa é uma das declarações mais extraordinárias sobre um crescimento qualitativo de uma criança. Ele crescia fisicamente, ele crescia intelectualmente e espiritualmente, porque a sabedoria tanto está relacionada com o intelecto quanto com o espírito. Ele crescia espiritualmente, ele crescia intelectualmente, ele crescia em graça. A intimidade dele com Deus estava aumentando a cada dia. E a Bíblia diz que o seu crescimento em sabedoria, estatura e graça era diante de Deus e diante dos homens. À medida que ele caminhava na sua infância, à medida que ele obedecia a sua mãe e seu pai, e se sentava talvez no chão ou em algum tipo de cadeira daquela época, para aprender a lei com a sua mãe, com seu pai, à medida que ele caminhava como criança, aprendendo aos pés da sua mãe e do seu pai, conhecendo e mergulhando profundamente na cultura judaica, nos ensinamentos da Torá, que era o Antigo Testamento judaico, a Bíblia judaica. Então, à medida que ele ia conhecendo tudo isso, o seu coração ia se enchendo de Deus, se enchendo de paixão por Deus. À medida que ele lia aquelas histórias, e eu estou me referindo a Jesus homem. Foi esse Jesus homem que foi ensinado por Maria, que foi ensinado por José. À medida que ele ia conhecendo isso, os seus olhos, o seu coração iam se enchendo e fascinando por Jesus, por Deus, pela glória de Deus. E aí, esse crescimento em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens, começou a se tornar público. As pessoas começaram a ver que aquele menino era diferente. Os doutores da lei começaram a desejar ouvi-lo. Os rabinos e as pessoas que dominavam a cultura naquele tempo queriam saber de onde vinha esse conhecimento que esse menino adquiriu. De onde vinha esse conhecimento? Esse menino foi crescendo, foi crescendo. A glória de Deus foi enchendo, inundando o coração dele. Deus foi se agradando da vida dele. Então, por quê? Por causa de um propósito. Jesus sabia para que ele veio. Talvez na infância ele não tivesse claramente isso na sua cabeça, como homem, como criança. Mas à medida que ele foi conhecendo a Deus, ele foi descobrindo o propósito para o qual ele existia. E chega um momento na sua vida, que o pastor até leu aqui agora há pouco, já na fase adulta, em João capítulo 1:32, quando João diz assim: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Existe um paralelismo muito grande entre isso aqui e aquilo que aconteceu no dilúvio. Quando a Bíblia fala que depois dos 40 dias de água, de inundação sobre a água foi baixando e Noé soltou uma pomba e ela, tendo voado, ela não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca. Muitas vezes Deus deseja realizar coisas extraordinárias no nosso tempo, mas Ele não encontra lugar para pousar em nossos corações. Jesus era diferente, porque à medida que Ele foi crescendo, Ele foi se transformando numa plataforma sobre a qual Deus poderia derramar a glória dEle, para por meio dEle fluir através das pessoas, na vida das pessoas. A Bíblia diz que o Espírito estava sobre Ele, estava pousado sobre Ele, havia se estacionado sobre ele. Isaías 11 fala que era o Espírito de graça, de sabedoria, de temor, de conhecimento, de revelação. Jesus tinha toda aquela bagagem histórica que ele aprendeu com a sua família, mas ele também tinha muita bagagem espiritual, muita intimidade com Deus. Eu posso te dizer uma coisa, nessa caminhada que eu tive com Deus, muitas coisas que a minha cabeça não conseguia absorver, o Espírito Santo me ensinava de madrugada, abria meu entendimento. Eu pude ver exatamente o dia que a minha mente deu um clique, e eu comecei a entender a teologia que eu não conseguia entender até então. Depois de mais de 2 meses estudando, de repente numa manhã, eu estava lá chorando e falando: Deus, se o Senhor me chamou para ser pastor,
e eu não consigo entender esse negócio aqui, não vou passar no exame, e esse é o caminho para eu ser pastor, então tem alguma coisa errada. E eu chorava lá diante de Deus, e de repente eu peguei aquele livro, e começou a fazer sentido. Aquelas palavras começaram a se juntar na minha cabeça, e eu comecei a entender. Então eu pude entender o seguinte, que muito do que nós aprendemos com Deus, não vem só do intelecto, vem do Espírito, e Ele pode abrir o seu entendimento para compreender as Escrituras. Eu me lembro que uma vez eu clamava a Deus porque eu queria revelação na palavra. Pregar uma palavra normal, qualquer um prega. Qualquer um consegue juntar 3 versículos e fazer 3 pontos diferentes. Até um ímpio consegue. Talvez um ímpio estudado consiga fazer isso melhor do que um crente não estudado. Mas eu falava, Senhor, eu quero pregar a palavra com vida, com revelação. Eu quero entender esse negócio, mas eu quero receber vida enquanto eu estiver lendo a palavra. Eu quero ter o dom da palavra. A gente ouve muito essa palavra, né? Dom da palavra. Antigamente se falava muito mais disso. E aí um dia eu estava pregando numa igreja, uma irmãzinha simples chegou para mim e falou assim, olha pastor, Deus mandou falar que Ele te deu o dom da palavra. Como ela sabia disso? Como ela sabia disso? Então, um dia eu estava contando para um pastor amigo meu uma coisa. Eu nunca tive um livro na minha casa, na minha infância. Hoje eu tenho livro demais aqui, já tenho livro demais no Brasil. Nunca tive um livro. Quase tudo que eu aprendi na Bíblia. Quase tudo. Era o único livro que eu tinha, que eu comecei a ler com 5 anos de idade. Jesus foi crescendo em graça, foi crescendo em intimidade com Deus. Chegou um dia que alguém que estava de fora disse, eu vi o Espírito descer sobre ele como pomba e repousar sobre Jesus. E aí, mais tarde, lá em Atos capítulo 10, 38, diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a muitos, porque Deus era com ele. Então eu quero te dizer que o propósito motiva o crescimento pessoal. A segunda coisa é que o propósito produz segurança posicional. Você sabe quem é, e quando as pessoas inquirem de você quem você é, você não tem vergonha de dizer quem você é. Por exemplo, a Bíblia fala em Isaías 26:3, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Jesus sabia qual era o propósito para o qual ele existia. E quando você sabe qual é o seu propósito, você incomoda as pessoas. Olha só, um dia perguntaram para Jesus quem ele era, e ele começou a dizer, eu sou a luz. Você vai ver isso aqui essa semana. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para nós isso não faz muito sentido, a gente entende isso tudo errado. Mas para o judeu, caminho, verdade e a vida eram as 3 partes do tabernáculo. Ele sabia exatamente o que significa aquilo. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo, eu sou o átrio, eu sou o lugar santo e eu sou o santo dos santos. Se você quiser conhecer a Deus, você tem que olhar para mim. Para alguém dizer isso, ele tem que saber quem ele é. Ele tem que ter certeza. Jesus podia morrer por isso. Quando falaram que ia tirar a vida dele, ele falou assim, ninguém tira a vida de mim, eu dou. Sou eu que dou. O propósito, em terceiro lugar, dá sentido ao sofrimento. Tem gente que fala, eu não sei porque eu sofro tanto. Oh meu Deus, me livra desse sofrimento. Depende. Se estiver dentro do propósito de Deus, Ele não te livra. Olha só, a Bíblia conta que José do Egito, ele é muito parecido com Jesus em muitas coisas. Ele também conheceu o fim desde o princípio. Deus contou para ele como seria o final quando ele tinha 17 anos de idade. Ele contou para o seu pai e para os seus irmãos. E todos os problemas dele começaram, né? Vocês lembram disso? Jogaram ele numa cova, simularam a morte dele. Depois o venderam como escravo por uma caravana de ismaelita que estava indo para o Egito. Lá ele vai se separando do seu pai de forma injusta e doída, como foi aquela história. Eu não consigo ler a história de José sem chorar. Tem mais de 20 anos que eu leio aquela história, e se eu pegar aquela história eu choro. Não sei, eu sou chorão, mas eu choro mesmo naquela história.
E aí, queridos, olha, quem olha para José sendo levado como escravo para o Egito, fala assim, coitado de José. O Dr. Maios fala o seguinte, que quem conhece o propósito pelo qual Deus chamou José, pensa diferente. Para nós, José estava sofrendo. Para José, ele estava pegando uma carona para o destino dele. Essa era a visão. Eu estou sofrendo muito. Depende, se isso está te guiando para o seu propósito, então, meu amigo, Deus só está te dando uma carona para cumprir aquilo que Ele deseja que você cumpra. A Bíblia fala que em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. John Piper diz que Jesus glorificou mais a Deus enquanto Ele estava na cruz do que o fez durante a sua vida toda. Porque a cruz era o lugar onde Jesus deveria cumprir plenamente o propósito de Deus. Então, quando ele estava subindo na cruz, ele estava cumprindo o propósito para o qual ele existia. Então, por isso, a morte não ameaça quem conhece o propósito. Você imagina bem, a Bíblia fala em Apocalipse que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Se ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, quando ele entrou no templo para ser apresentado como bebê, Simeão pegou aquela criança e falou o seguinte, olha, uma espada traspassará o seu coração, a sua alma. Isso poderia chocar qualquer mãe, não Maria, porque Maria sabia para que ele veio. Alguém que sabe o fim, conhece o propósito, não pode se ofender quando é rejeitado. A Bíblia diz que ele era o mais rejeitado dentre os homens. Foi rejeitado pelos seus irmãos, foi rejeitado pela nação, foi rejeitado pela religião judaica, foi rejeitado por aqueles que ele ajudou, foi zombado na cruz. E nem por isso ele deixou de cumprir o seu propósito, porque ele sabia para que ele estava aqui. Se ele é aquele que morreu antes da fundação do mundo, então a morte jamais poderia ameaçar alguém que já tinha morrido. Jesus já tinha morrido. Ele já conhecia o final desde o princípio. Então isso não podia ameaçá-lo. Talvez você está preocupado se vai viver 30, 50, 100 anos mais. Mas entenda uma coisa. Desde que você esteja cumprindo o seu propósito, quando chegar a hora, você terá realmente completado a sua carreira. Não tem mais por que viver nessa terra. Não temos que ter medo do sofrimento. Não temos que ter medo das dificuldades, porque por meio de tudo isso, Deus nos conduz ao cumprimento do propósito. Agora, para nós terminarmos, queridos, o propósito é dado para o benefício dos outros. Uma das coisas que poucas pessoas entendem é porque elas recebem o propósito. Talvez você diga assim, o propósito vai mudar a minha vida. Prioritariamente o propósito vai mudar a vida de outro. Começa assim. Por exemplo, Deus chamou Moisés para ser o libertador de Israel. E Moisés passou por todas aquelas coisas. Mas o beneficiário do propósito para o qual Moisés existia era o próprio povo. Moisés é o maior líder que a história já conheceu. Mas quem foi beneficiado pela liderança de Moisés foram aqueles milhões de judeus que foram tirados do Egito e levados para a terra prometida. O seu propósito não pode ser para você. Nós nos enganamos quando pensamos que existimos para ganhar dinheiro, construir, comprar, vender e acumular coisas para nós. Na verdade, tudo que você lê na Bíblia tem a ver com o outro. Deus te dá por causa do outro. Deus te salvou por causa daqueles que Ele deseja salvar através de você. Deus te prosperou por causa dos outros que Ele quer abençoar através da sua vida. Deus te deu a oportunidade, talvez, de estar nessa igreja por causa de pessoas que Ele deseja abençoar através de você. Você nunca pode pensar que o seu propósito tem a ver com você e gastar todo o seu recurso, inteligência, tempo e tudo que você tem com você, porque na verdade Deus está preocupado com os outros. Eu não escrevi esse livro para mim. Eu podia ficar com isso tudo dentro de mim, mas eu escrevi para você e para quem está me ouvindo aí pela internet, porque ele já está disponível no mundo inteiro, em boas partes do mundo por meio da Amazon. Então entenda uma coisa, Deus me fez escrever e gastar todo esse tempo por causa de você.
não por causa de mim. Entenda, queridos? Então, da mesma maneira, quando você olha para Jesus, para curar os enfermos, ele precisou levar sobre si as suas enfermidades. A Bíblia diz que para justificar pecadores, ele precisou tomar sobre si o pecado de todos. Para dar vida, ele precisou morrer. O propósito tem a ver com os outros, não tem a ver conosco. É por isso que Jesus falou: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Qual é o líder? Qual é o empresário? Qual é o homem normal que convidaria todos os cansados e sobrecarregados para trocar um fardo leve por um fardo pesado? Ele falou: deixa comigo toda a sua carga, que eu vou te dar uma carga mais leve. Deixa comigo todo o seu peso, que eu vou aliviar toda a sua fadiga. Deixa comigo todo o seu sofrimento, porque eu te darei paz. Deixe comigo os seus pecados, que eu te darei perdão. Deixe comigo a sua morte, que eu te darei vida. Quem pode fazer isso? Só Ele. Ele tem um propósito muito claro no seu coração. E aí, queridos, Romanos 8, 29. Meu tempo acabou. Mas olha, a Bíblia fala assim: pois aqueles que de antemão conheceu. Ele está falando de nós. Aqueles que de antemão conheceu. Conheceu lá no passado. Ele viu o futuro no passado. Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Isso aqui é um propósito. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que Deus te criou? Para ser conforme a imagem de Jesus. Um primogênito entre muitos irmãos. Para isso nós existimos. Olhando para Jesus fica fácil de entender para que existimos. Então amanhã, quando você começar a ler as devocionais, você vai entender uma coisa: o trabalho que você tem precisa refletir o propósito para o qual você existe. O carro que você tem, a casa que você vive, os relacionamentos onde você gasta uma parte do seu tempo, os recursos que você tem, precisa refletir o propósito para o qual você existe. As pessoas precisam olhar para você e enxergar Jesus na maneira como você trata a sua esposa, na maneira como você trata seus filhos, na maneira como você trata seus empregados, na maneira como você vive na sociedade. E eu vou dizer uma coisa: se você não cumpre esse propósito de ser conforme a imagem de Jesus nessa terra, e se Deus te criou para isso, você não é filho de Deus. Você não vai para o céu, porque Ele te criou para ser conforme a imagem de Jesus. Se você está parecendo com o mundo, se você está parecendo com ímpios, se você trata a sua mulher como um ímpio trata a sua esposa, se você ignora seus filhos e não os ensina o que eles devem saber, e não vive como você deve viver para que eles tenham um padrão de vida, você não é filho de Deus, porque Ele te criou para isto. Você precisa conhecer o propósito de Deus olhando para Jesus. Então nessa manhã, que já é tarde, eu acho que eu acabei com todos os meus minutos, pastor, perdão. Eu quero te dizer uma coisa: não faz o menor sentido Jesus ter cumprido o propósito dele para nós vivermos fora do eixo. Não faz o menor sentido Jesus ter subido daquela cruz se nós vamos permanecer nos nossos pecados. Não faz o menor sentido Jesus ter entregue a vida dele na cruz para nós vivermos como se fôssemos ímpios nesse mundo, não refletindo nada que Jesus realmente é. Por isso, ao pegar essas devocionais, tem versículos lá embaixo no final de cada uma delas. Mergulhe profundamente nesses ensinamentos e faça com que o mundo encontre Jesus em qualquer esquina por aí, dentro do trânsito, no trabalho, na empresa. Ele olhe para você e ache Jesus, porque Jesus ainda está andando por essas ruas através da sua igreja, do seu